Chegou a hora, como eu gosto disso, mais uma live para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Moreira e todas as terças vocês têm horário marcado, às 20 horas aqui comigo, onde estamos compartilhando conhecimentos sobre diversas temáticas. Hoje teremos a presença do coach Rubens Gomes e vai ser um grande prazer, muito conhecimento a gente vai conseguir dividir. Boa noite para todos que estão entrando, que alegria que eu faço isso. Galera, hoje a abordagem vai ser voltada para o fisiculturismo. Iremos passar conhecimentos muito importantes em relação às mudanças principais que acabam acontecendo nas diferentes fases de preparação de um fisiculturista. Muito bom. Bom, caso vocês tenham alguma dúvida e eu possa desde já contribuir, é só enviar. Olá, Maíra Fortiri. Obrigado por ter mandado a mensagem. Obrigado por todos que estão entrando. Vocês têm todas as terças-feiras o horário marcado aqui comigo, às 20 horas, para que a gente consiga compartilhar bastante conhecimentos. Eu vejo sempre essa iniciativa como uma possibilidade de vocês aprenderem e nós também explicando, conseguimos também aprender, certamente. Então é uma troca muito gostosa de ser feita. Agora é aguardar o Coach Gomes, que nós vamos abordar sobre a parte do fisiculturismo. Ao professor Tássio, seja muito bem-vindo. Boa noite para todos que estão entrando. Vamos lá, galera. Agora, o tema de hoje, então, vai ser, para quem entrou agora, voltado para o fisiculturismo, onde iremos abordar sobre as diferentes fases de preparação. Olha o coach Rubens aí, que maravilha. Agora começa, vai bugar essa live de tanto conhecimento que a gente vai compartilhar. Podem ficar aí, vocês vão ver. Fala, coach! E aí, Como é Rodrigo? que tá, Rubens? Tudo ótimo, meu amigo. E você? Tudo ótimo também, cara. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, pelo espaço, poder participar aí com vocês a plenitude. E bora conversar, bora trocar uma ideia, vamos se divertir aí. Cara, nós que agradecemos, nós todos, em nome da Plenitude, admiramos muito seu trabalho, então é uma honra dividir essa live contigo. E tenho certeza que todo mundo que está aqui vai gostar muito do conhecimento que a gente vai compartilhar, haja vista que é algo que você faz tão bem e faz há tanto tempo, que é mudanças em relação às estratégias que envolvem um fisiculturista. Então eu gostaria que a gente começasse a linkar as ideias e aterrissar a galera que não está envolvido com esse esporte, que vem ganhando bastante visibilidade, mas tem gente que ainda não tem muita noção de como é que funciona. Então, vamos colocar que existem duas fases, basicamente, né? Uma fase de off-season, booking, quando não tem competições muito próximas, e uma fase de pré-contest. Eu queria que você contextualizasse quais são as principais características dessa fase de booking, no que tange principalmente ao treinamento e à nutrição. Perfeito, cara. Muito bem colocado. Primeiro, muito boa noite para todo mundo que está na live. Obrigado pelo carinho que eu já estou vendo do pessoal aí me recebendo. Fico muito feliz pela presença de todo mundo aqui. E muito bem, como você falou, Rodrigo, assim, matricialmente, o bodybuilding se divide em duas fases, né? Off-season, pré-contest. Muita gente considera o off-season realmente como um momento em que ele não está se preparando. E aí começa o maior dos erros dos atletas amadores, né? Porque, ao meu ver, e na opinião de muitos treinadores também, o off-season é o momento onde realmente a mágica pode acontecer. É o momento onde você corrige estruturalmente o seu atleta, né? É muito difícil quando você tem que fazer um trabalho imediatista, um trabalho de curto prazo, dentro de um pré-contest, dentro de um déficit calórico, quando o indivíduo já tem uma dificuldade muito maior em evoluir muscularmente falando. Então, basicamente, você está correto, são duas fases, off-season e pré-contest. Normalmente, no off-season é onde os atletas introduzem a fase de bulk, fase de ganho, né? E no pré-contest é onde começa o cutting, a dieta de definição e tal. É muito mais amplo que isso, obviamente, né? A minha matriz de estudos ela é em periodização de treinamento, de onde eu vim, na verdade, né? Foi o que eu considero ter sido divisor de águas na minha carreira, foi ter feito treinamento esportivo, que foi onde eu criei, no final das contas, o meu modelo de periodização, que é o que eu emprego desde 2003, com mais de 7 mil clientes já, né? Já são mais de 520 atletas competidores no bodybuilding. E eu apliquei em 100% dos casos esse mesmo sistema, que obviamente tem como base
o off-season e o pré-contest, mas deixando isso um pouco mais organizado a longo prazo, entendeu? E você utiliza um sistema, eu não conheço exatamente como é que funciona a sua periodização, né? Que você tem um método seu, que eu gostaria que você destrinchasse ele, compartilhasse com mais detalhes, mas você utiliza princípios de Wader e você utiliza também sistemas como de choque ordinário, de manutenção e de regeneração? Perfeito, cara. Muito bem. Você tá bem familiarizado já com o tema, pelo visto. Os Que princípios legal. Wader, os princípios Wader, eles são a base da musculação. Não tem como você não estar dentro pelo menos os 16 princípios de Joe Wader iniciais, né? E aí, obviamente, que depois disso a gente foi alencando um pouco mais, né? Coisas que foram mais vanguardistas depois do Joe Wader, né? Como o próprio HIIT, o Heavy Duty, o SST, o FST7, o ponto zero do Fernando Sardinha, que é brasileiro. Então, tem muita coisa que a gente usou e usa como elemento a mais dentro de uma preparação que foge um pouco desse contexto dos princípios do Joe Wader, né? O grande trabalho do Joe Wader, na verdade, foi de categorizar isso, né? Ele não criou todos. Agora, a periodização é exatamente o que você falou, cara. Periodização, para quem não está muito familiarizado, para quem quer entender um pouco melhor, nada mais é do que um sistema organizacional de curto, médio e longo prazo na vida de um atleta ou de um cliente convencional. Não é só um atleta que deve fazer, né, a periodização do treinamento. Qualquer pessoa que queira organizar seu treinamento a curto, médio e longo prazo necessita de uma periodização. Necessita de uma estruturação. Samantha Sardei, lá da minha cidade, assistindo a live aí. Seja bem-vinda. Que demais. De Taubaté. Taubaté. Bacana. Gostou demais, cara. Então, todo mundo que necessita, né, de uma organização de treinamento, quer subir um degrau na sua preparação, deve periodizar. E a periodização, Rodrigo, ela tem um problema muito grande, porque no Brasil, os profissionais são muito descrentes dela. Porque é muito fora da nossa realidade, né, cara? Você pensar que vai entrar um cliente na sua academia, você é um professor de sala que tem que lidar com 40, 50, às vezes 100 alunos no seu horário, e você vai ter que periodizar eles. É muito difícil. Então, isso começou a acontecer um pouco mais com o personal. Parou por quê? Porque o trabalho de personal é algo extremamente obsoleto na vida do nosso cliente, porque é um trabalho caro. Então, apertou, é a primeira coisa que ele corta. E aí o próprio personal começou a cortar um pouco isso. Falou assim, não vou preparar a longo prazo, vamos trabalhando fase por fase e tal. Quando você tem alguém que você pode trabalhar com segurança, que é o meu caso, né, trabalhando com atletas, aí fica mais fácil. Porque eu sei que esse cara vai estar comigo por um período X de tempo. Eu sei que a meta dele é aquela competição daqui 6 meses, 8 meses e tal. Então, muitas vezes, quando você vê um atleta chegando no pico, no ponto máximo ali, você não sabe que ali teve 8 meses, 10 meses, 1 ano de trabalho por trás, duro, ferrenho, né? Um trabalho realmente muito estruturado e organizado. Com relação ao que você falou, você tocou no ponto sobre a intensidade de carga, né? Que são nada mais que uma divisão em 4 estágios que você pode escalonar em qualquer esporte, que é regenerativo, estabilizador, ordinário e choque. Essas 4 diferenças de carga que existem, elas conseguem categorizar o quanto o seu microciclo foi intenso, o quanto o seu microciclo foi puxado. E isso, em determinados esportes, está relativo à carga, está relativo ao tempo de duração. No caso do bodybuilding, né, no meu modelo de periodização, o que nós usamos é o volume de treinamento. Porque eu parto do pressuposto, Rodrigo, que o bodybuilder ele sempre vai trabalhar com carga limítrofe. O que quer dizer isso? Que ele não está indo especificamente no limite, porque não é isso que a gente está buscando. Mas as cargas são limítrofes para o número de repetição que ele está fazendo. Então, se eu passo para o cara de 8 a 10 movimentos, é para não sair 11, bicho. Entendeu? Não pode ser 7. Tem que ser 8, 9 ou 10. Por quê? Porque eu sei que essa zona de repetições vai fazer com que ele tenha uma resposta X. Quando eu subo o número de repetições dele, mando ele fazer ali de 15 a 20, não é 14 e não é 21. Ele tem que morrer entre 15 e 20. Ou seja, ele está trabalhando com carga limítrofe. Isso ensina o seu cliente a achar o peso que ele tem que treinar. Porque por muito tempo, a gente, em academia, cara, em sala de musculação, a gente prescreveu carga. E esse é o maior dos erros de um professor de sala de musculação.
prescrever carga, porque ela é totalmente preditiva. Se você não fez teste, o que também não é 100% seguro, dependendo do nível do seu cliente, você vai fazer algo preditivo e você vai encarcerar a evolução do seu cliente. Por quê? O cara chegou hoje lá na academia, a primeira aula dele vai fazer supino. Olha, põe 5 quilos de cada lado, cara. Você sabe que é seguro, que a maioria das pessoas vai conseguir fazer, e ele põe. Quando que esse cara aumenta o peso? Quando você mandar, né? Boa. E a gente sabe que a adaptação neural, cara, ela acontece de um treino pro outro. O cara que fez 5 quilos no supino hoje, se ele voltar daqui 3 dias fazer supino de novo, já vai para 7. Pegou o gesto motor. 10, né? Porque tem muito recrutamento de fibra motora. Então é diferente de um cara já treinado, né? Dá para você fazer um teste de carga, tentar fazer uma quantificação a partir daquilo e tal. Então, o meu modelo de periodização, ele realmente ele foi um pouco contra a maioria dos modelos tradicionais, mas eu baseei toda a estrutura da minha periodização em Matveev. Tem 2 grandes escolas no mundo, né? Que é Verkhoshansky e Matveev. Russo. Sim, os 2 inimigos, né? Os 2 que batiam cabeça, eles não concordavam um com o outro, mas os 2 incríveis. Os 2 cientistas, né, fenomenais. Eu, sempre, sem poder escolher, quando eu fiz o meu curso, eu fui obrigado a fazer uma periodização em cima de Matveev. Eu acabei estudando demais. E acabei chegando à conclusão de que o modelo de periodização dele é mais condizente com a vida do bodybuilder. Porque o Verkhoshansky trabalha em bloco, é muito mais puxado, não leva tanto em consideração o descanso. O bodybuilder precisa muito de descanso, entendeu? Então, eu fiz uma composição de trabalho ali toda focada em cima disso, né? Então, hoje, quando a gente escalona, por exemplo, cargas de choque ordinária, estabilizadora, regenerativa, a gente está falando basicamente do volume de treino do cara, né? Porque se ele trabalha ali, às vezes, 20, 25 séries para um músculo, eu considero como uma carga de choque. Se ele está trabalhando ali 3, 4 séries para o músculo, é uma carga regenerativa. Porque pode pegar o peso que for, cara. Um cara treinado, se ele fizer um supino 4 de 8 pesadão e ir embora, ele não destrói o peitoral dele. Você entendeu? Que legal, entendi. Enquanto que para um iniciante, isso é mais do que suficiente para fazer o cara ficar com dor no peito uma semana aí, né? Sim. Então, assim, nós temos algumas formas de você intensificar o desgaste muscular durante a atividade que está sendo realizada, que pode ser, então, por carga, pode ser por velocidade, né? Se for mais lenta, você vai ter um tempo de tensão aumentado, pode ser pelo volume de repetição e pode ser pelo intervalo entre as séries que forem realizadas, correto? Sim, correto. Esse, na verdade... Tá muito barulho aí, não? Um pouco. Tá passando alguns carros por aí, tá num lugar muito movimentado. Nesse exato momento... Pessoal, primeiro, desculpa, eu acabei de viajar 7 horas, eu vim de Orlando para Las Vegas, que a gente vai cobrir o Mr. Olímpia aqui, e bem nesse momento que eu entrei na casa, tem um cara cortando a grama aqui do meu lado. Que beleza. Se muito ruim, Rodrigo, você me avisa tá que eu vou ótimo. no lugar, tá bom? Não, sim, eu falei ótimo. Vamos lá, segue o jogo. O assunto que você tocou, ele está mais relativo a fatores de intensificação do treino do que a quantificação da carga, né? Quantificação da intensidade geral. Só para o pessoal entender. Você tem 2 estímulos que você dá no seu organismo toda vez que você treina. O primeiro deles é fadiga local. Treinei bíceps, eu tenho uma fadiga localizada. Meu músculo fica exaurido, as fibras deslizam dificultosamente, tem rompimento, elas vão inflamar depois, desinflamar, supercompensar, aquele fenômeno que a gente sabe bem. Essa fadiga ela é localizada. E a gente tem uma fadiga metabólica, que é o quê? É o meu corpo sofrendo estresse de exercício. Não importa onde eu esteja treinando, não importa onde eu esteja estimulando, o meu organismo está recebendo um estímulo, né? Que vai fazer o quê? Vai fazer eu ter que me recuperar o sistema cardiorrespiratório, vai ter o acúmulo geral, a acidose geral no meu organismo que também tem que ser levado em consideração. Então, eu costumo dizer que a musculação ela já é naturalmente periodizada. Porque quando você trabalha, por exemplo, estou treinando hoje peitoral, amanhã eu trabalho costas, aí o meu peitoral está trabalhando como um antagonista. Ele já está dando um estímulo menor. Entendeu? Aí eu trabalhei peito, eu trabalhei ombro, eu já dei um estímulo superior de peitoral. Aí eu trabalhei tríceps, muitos movimentos já vão exercitar meu peitoral, vão trabalhar o meu deltoide de novo. Então não tem como você isolar 100%, a gente sabe disso. Mas dá para a gente quantificar o volume de treino que você vai fazer. Então esses fatores que você colocou são fatores intensificadores da sessão de treino, né, do microciclo. Tempo de descanso, velocidade, carga, tempo de recuperação, tudo isso
são fatores que a gente consegue incluir no treinamento de um cara intermediário ou avançado para fazer ele ter um treino ainda mais perigoso, um treino ainda mais poderoso, né? Vamos dizer assim. Muitas vezes a gente recebe, eu tenho uma consultoria e às vezes eu mando treinamento para o meu cliente, e ele fala assim, pô, coach, você me mandou um treino fraco, cara. É o Pô, mesmo como treino que o assim? atleta está fazendo. Você entendeu? É que Mesmo. ele está realizando de uma Você maneira entendeu? inadequada. Então Aham. existe uma diferença muito grande entre realizar a série, fazer a série e treinar, né? Fazer a série é o quê? Eu leio o que está escrito ali e eu executo com uma carga confortável. Qualquer um de nós faz o treino do Ronnie Coleman, do Phil Heath, do Ty Green, qualquer um de nós, né? Desde que Agora, adapte. exato, a hora que você fala, não, vou treinar agora, cara, 2, 3 exercícios é porque você está pedindo final do treino já, entendeu? Então a gente vai incluindo esses fatores para fazer uma intensificação do treino, né? Muito bom. E aí a parte que nós sabemos que os bodybuildings, como qualquer outra modalidade, tem muita lesão, né? Mesmo colocando que a musculação é um esporte não lesivo, mas no nível de elite, é comum você encontrar atletas que têm algum vestígio e com isso precisa trabalhar com isso, né? Literalmente. E aí, voltando para essas periodizações do treinamento, a fase de força, a fase de choque, é uma fase que você deve ter um cuidado acentuado nesse sentido. E principalmente as fases mais ordinárias, onde você vai ter um volume maior de repetição, você tem um benefício articular, né, ligamentar e tendíneo, que pode ser extremamente relevante ser previamente feito, por exemplo, a um treino de força. Então, assim, o que eu queria saber de você é se você usa uma sequência onde o choque vem de início ou você faz um preparo para colocar esse choque. Bom, cara, é muita pergunta boa. Eu preciso organizar as respostas aqui. Você fez muita colocação importante. A primeira delas é assim: a estrutura de uma periodização ela é dividida em fases e períodos, né? Essa é a primeira coisa que tem que fazer. Então, se eu vou trabalhar a longo prazo com o cliente, suponhamos que a gente tenha 8 meses de trabalho pela frente. A primeira coisa que eu vou fazer com ele, Rodrigo, é formação básica. Formação básica é uma fase onde o seu cliente está trabalhando elementos não fundamentais na modalidade dele. Então, por exemplo, quando você pega... Já vou falar que o time de futebol do Corinthians, ele está fazendo a pré-temporada dele não sei aonde. Foi para uma fazenda fazer Entendi. pré-temporada. Aí você olha o treino dos caras, eles estão puxando ferro pra caramba, eles estão treinando passe, estão treinando drible, estão treinando finalização, que é o quê? Não é situação real de jogo. A fase de se estimular a formação básica é essa, é o mais longe possível do seu pico week, né? Do seu pico máximo de performance. Então, quando você começa a fazer isso, isso dura aí mais ou menos 15, 20% da preparação total apenas, né? Então, para um bodybuilder, o que é a formação básica? É fortalecimento de tendão, de ligamento, de tecido mole, né? É mandar alta repetição, trabalhar, às vezes, uma potência anaeróbia, uma potência aeróbia, que ele não vai ter tempo de preparar, porque vai ser concorrente com o treinamento de hipertrofia dele. Em seguida, a gente trabalha força pura, né? O bodybuilder, ele tem que estimular a força coordenativa, porque isso ativa camadas mais profundas de músculo. Um bodybuilder que não trabalha com cargas coordenativas começa a ter uma musculatura sofrida no palco. Você vê que o cara não tem cavidades tão grandes de corte muscular, né? Enquanto que aqueles caras que vêm, por exemplo, do powerlifting, eles têm ventres musculares muito mais abaulados, ventres musculares que guardam muito mais glicogênio. Por quê? Porque eles têm uma quantidade de músculo trabalhando muito maior do que o indivíduo convencional. Então, o bodybuilder não vive do treinamento de força pura, mas ele tem que se fazer valer em algum momento, porque isso vai ser muito importante para ele. Então, a minha linha de pensamento sempre foi assim: bom, se eu tenho que fazer treino de força com o cara, eu preciso que os tendões e ligamentos dele estejam muito fortes, né? Então, a gente começa fazendo um trabalho com eles de altíssima repetição, porque isso descentraliza a fadiga do meio do músculo para tendão e ligamento. E aí eu consigo ativar a melhor deposição de colágeno, de cálcio, tudo isso, e eu melhoro a articulação dele. Aí, meu amigo, entra o trabalho de pessoas como você, do nutricionista. Porque não tem como a gente fazer um trabalho, né, com fisiculturistas sem levar a parte nutricional em questão, né? Aliás, em muitas fases, né, na estrutura geral, o que manda é exatamente a pontuação de quando esse cara tem que começar o pré-contest, né?
É a base. Então a gente não começa o treinamento de um bodybuilder pela parte de treinamento, a gente começa pela parte nutricional. A gente começa contando, né, quanto tempo fulano precisa para ficar pronto. 12 semanas, 14 semanas, 16 semanas. Então você conta isso retroativamente da data do dia D e ali começa o seu pré-contest, né? E isso muda todo o jogo da periodização. Então você imagina, cara, no passado, onde cada um trabalhava by yourself, cada um trabalhava por si próprio, né? O educador físico não sabia o que o nutricionista estava fazendo e aí o cliente fica perdido. Porque o cara tá mandando um treino para aprimorar a definição, tá aumentando o cardio e tudo, e o nutricionista colocando o cara para comer pra caramba. Você entendeu? Então, não pode ficar descontextualizado. Não tem como. Então, hoje, por exemplo, a gente tem isso muito mais facilitado, porque a gente tem profissionais que têm a dupla formação, ou então a gente tem profissionais que trabalham de forma colaborativa, né? Que trabalham em união em prol do cliente. Aqui fora é muito comum isso. É muito comum o atleta ter um head coach e ter um nutricionista, ter um médico, né? Porque às vezes não é o expertise do coach. O expertise do coach é só treino. Às vezes tem um coach que tem o expertise só na nutrição. Então ele manda o cara treinar com um outro treinador. E sem problema. Não tem aquela vaidade do tipo, não, esse cara é meu atleta, ele não pode passar no outro profissional. Então. Todo mundo quer contribuir, né? Muito legal tudo isso. E aí a parte da nutrição, para que quem às vezes não saiba, nessa fase distante de competição, não tem como fugir, se o objetivo for realmente construir, de um superávit calórico, né? De você ter um consumo hipercalórico, que é fundamental, tanto para as adaptações esperadas acontecerem, quanto para você conseguir realmente render dentro do propósito que foi criado, né? E aí eu queria que você caracterizasse a principal mudança, ou as principais mudanças que você leva em consideração, ou que você observa, quando estamos saindo de uma fase de off-season e inicia o pré-contest. Normalmente, o nutriente menos modulado é a proteína e o carboidrato acaba sendo reduzido, assim como os lipídios, de forma já de início significativa. E o que você vê na prática? Sim, você está coberto de razão, é isso mesmo, né? A proteína, ela aumenta no pré-contest, né? Principalmente percentualmente, né? Dentro da distribuição alimentar do indivíduo, percentualmente ela toma uma proporção muito grande na pré-contest por razões óbvias. Ela tem uma ação térmica muito maior, ela já faz o seu organismo fazer termogênese naturalmente para filtrar. A quebra da proteína é muito mais lenta do que de carboidratos, então isso facilita com saciedade. Mais saciedade. Então, é óbvio que a proteína ela realmente mude pouco, às vezes até aumente, né, nessa fase. O meu ponto, cara, preponderante, porque às vezes o que acontece? Quando eu tenho um atleta em preparação, eu sei exatamente quando eu tenho que migrar do bulk para o pré-contest dele, né, para o cut, porque está programado. E o atleta, normalmente, ele trabalha igual um relógio, você entendeu? Ele vai ali em cima da risca sempre. Com cliente convencional, talvez seja mais interessante de eu contar, porque pode ser o caso de 100% das pessoas que estão vendo aqui. Eu sempre vou quantificando, Rodrigo, o quanto o meu indivíduo está ganhando peso numa quantidade em que a gordura nunca ultrapasse o ganho de massa muscular. Então, eu começo a achar contraproducente um bulking quando o cara, ele repetidamente me apresenta uma variável, por exemplo, como uma avaliação física, né, uma comparação de dobra e tal, onde ele está colocando muito mais gordura no corpo dele do que músculo. É sinal que o metabolismo dele já está ensinando ele que não é mais hora de ficar aumentando, de ficar em superávit, né? Então, nesse momento, normalmente, por mais que ele não esteja pronto, né, com um volume muscular ideal, eu já coloco ele num pré-contest para estimular o metabolismo dele a trabalhar mais eficazmente. Legal. Você fez uma outra pergunta também que eu achei interessante, cara, sobre a base. Você me disse que, então é interessante esse cara estar em superávit na base. Com toda certeza, cara, com toda certeza, porque a base é um momento onde você vai fazer trabalhos descentralizados. Você não vai trabalhar o que o cara sabe fazer, né? Você pensa que, por exemplo, se o cara é um nadador, essa fase ele está trabalhando muito alongamento, ele está trabalhando muito equilíbrio, ele está trabalhando força muscular, que são coisas que ele não tem habilidade, né? Ou não tem a mesma habilidade do que o gesto de nadar. Então ele precisa estar em superávit, cara. Você vai colocar um cara para aprender uma modalidade nova em déficit calórico? Sabe? É verdade. Você vai fazer o cara adquirir habilidade em algo, melhorar em alguma valência em déficit calórico. Então não se faz base para nenhum esporte em déficit calórico, né? Isso é perigosíssimo.
Eu, inclusive, aproveitando o espaço, eu fiz um vídeo recentemente no meu canal exatamente sobre isso, sobre erros comuns que as pessoas cometem ao se periodizar, né? Que é exatamente isso, tipo, eu vou começar a minha base aqui, mas eu vou começar comendo pouco, porque eu tô acima do peso. Não, cara. Você vai minar toda a sua formação básica, a hora que você entrar no período específico, você não vai conseguir ter resultado nenhum. Muito bom. E a parte dos exercícios aeróbios, normalmente eles são mantidos no sentido de serem feitos por todos os períodos, mas são elevados nos momentos mais próximos de competição, quem sabe até numa curva crescente nesse sentido, né? No booking ele é existente, mas não tão volumoso, né? Mas no período mais próximo de competição acaba sendo um dos grandes diferenciais para atingir aquele nível de apresentação, né? Sim, cara, eu particularmente sou um cara que eu odeio cardio, mas eu acredito muito nele, porque os resultados são sensacionais. Eu sei que tem muita gente que é da maromba, aquele cara mais hardcorezão, que ele fala que aeróbio não serve para nada, que não sei o que e tal, que ele prefere apertar a dieta do que fazer cardio. Eu já vou pro outro lado, né? Absolutamente todos os meus clientes eu prefiro aumentar a potência do motor, aumentar o gasto, do que tirar o combustível. Essa é a minha política de preparação, você entendeu? Eu prefiro submeter o meu indivíduo a se esforçar mais e poder chegar em casa e comer um belo prato de arroz com carne, do que ele ter que comer brócolis com tilápia o dia inteiro e viver como um cadáver com tempo livre, entendeu? Então, eu sou muito fã dos resultados do aeróbio, muito fã. E os meus clientes normalmente fazem um volume de aeróbio grande. Você falou, muito bem falado de novo, o que acontece, na verdade, com o aeróbio, numa periodização, é um slowdown na época que o cara está em bulk. Então, o cara começa a formação básica com um cardio alto. Normalmente, eu estou formando o condicionamento cardiorrespiratório dele. Aí, quando ele entra em bulk, eu diminuo isso para uma manutenção. Porque eu acho importante que exista uma pequena manutenção disso que o cara está ganhando peso, facilita com que ele continue com saúde cardíaca, facilita com que ele não guarde tanta gordura no bulk. E aí, quando ele entra no pré-contest, é o que você falou, é uma curva ascendente, fazendo com que ele vá ganhando mais condicionamento e vai tendo mais gasto energético a partir do uso aeróbico. Muito bom. E você percebe diferenças significativas entre os equipamentos possíveis de serem utilizados para fazer o aeróbio? Você percebe uma mudança mais expressiva em alguma região, caso você faça um elíptico comparado com a escada? Porque o gesto motor é diferente, mas realmente você percebe uma apresentação diferente física por decorrência da escolha de algum desses? Excelente pergunta, cara. Excelente pergunta mesmo. Sinceramente, não. Vou te falar do ponto de vista técnico. Do ponto de vista de cardio, não existe diferença. O nosso referencial, sempre, quando eu passo o aeróbio do meu cliente, eu passo assim, olha, você vai fazer tantos minutos a tanto de batimento cardíaco no máximo. Isso faz com que ele possa ter o poder de escolher. O que eu noto, cara? Por exemplo, eu tenho clientes que têm uma boa habilidade em membros inferiores, que às vezes já jogaram futebol, já fizeram ciclismo, já participaram de alguma modalidade coletiva, e que a bicicleta para eles é algo que não impacta tanto. Então eles conseguem fazer a bike, não ter tanto pump nas pernas, não exaurir tanta energia das pernas e manter uma frequência cardíaca legal. Se você pega um cara, um maromba normal, ele vai ter muita diferença se você passar ele da esteira para bike, porque ele vai pedalar com a força muscular, né? Então ele vai fazer força a todo momento. O batimento dele vai lá em cima. Então eu costumo dizer que os elementos de cardio respiratório, eles devem ser personalizados ao cliente. Por exemplo, escadaria normalmente usa muito do tecido muscular para fazer força ali, né? Consistentemente. Então, o que acaba acontecendo é que esse cara ele fica fazendo um movimento cíclico ali e o coração dele vai para batimento muito mais alto. Isso, do ponto de vista de gasto energético, é muito mais efetivo. Mas nem sempre é o mais efetivo, porque às vezes esse cara teve um treino muito pesado de perna e ele está colocando a escadaria logo depois de um treino muito pesado, está disputando a recuperação, né? Então, tem duas formas de você analisar isso, né, do ponto de vista de rendimento. O primeiro deles é o aeróbio, em que é confortável para o indivíduo manter o batimento cardíaco. Isso é importante. Isso é importante porque esse cara está dentro de uma preparação linear. Segundo, quando eu preciso intensificar esse aeróbio, aí eu tenho que fugir da zona de conforto do cara.
né? Se o cara está acostumado a só fazer esteira, vamos fazer elíptico agora, né? Se você quer dar um dia de off, por exemplo, de musculação, e quer dar um estímulo maior no cardio respiratório, use a escadaria, né? Use um fartlek, um HIIT, que pode te ajudar bastante a intensificar o gasto energético e que vai também solicitar um pouco mais o sistema muscular, né? Isso tem que ser levado em consideração. Muito bom. E aí, partindo para a parte de finalização, que muita gente tem dúvidas, acredita que muita gente acha que há um milagre na última semana, de que se você não fizer tudo que é indicado, você vai ter um físico totalmente comprometido em relação à apresentação. E quando se fala de um atleta, realmente, normalmente ele chega pronto e aí é só tirar a água restante, subcutânea, né? Mas queria que você passasse um pouco mais de referências de como é que você trabalha em relação à modulação de água, de sódio. E se também for confortável, a gente puxa um pouco para os ergogênicos, as medicações utilizadas durante essa fase de finalização. Certo. Bom, primeiro que assim, a minha política de preparação é depender minimamente da finalização. Ao longo desses anos todos que eu trabalho com atletas, cara, os melhores shapes, as melhores finalizações foram aquelas em que eu olhava para o meu atleta há 10, 15 dias do evento e falava, esse cara tá pronto. Eu só preciso ajustar a densidade dele e fazer o corte de água no tempo certo, né? Toda vez que eu entrei com clientes precisando da peak week, precisando da finalização, sabe aquela coisa, não, tem que depletar esse cara pra caramba porque ele tá retido, não sei o quê. Cara, era uma merda. O efeito final nunca era tão bom, entendeu? E eu, modéstia à parte, a minha finalização, ela é muito boa. Eu tenho um feeling muito bom para trocar a informação do meu atleta dia após dia, porque eu simplesmente leio o organismo dele, né? Eu não fico alicerçado em nada escrito ou nada pré-determinado. É o cara no dia que ele tá ali na minha frente, o jeito da pele dele, o músculo dele e tal. E isso é uma coisa que faz muita diferença, sabe, Rodrigo? Você poder estar com um cara na reta final ajudando ele nisso. Enfim, o que acaba acontecendo é o seguinte, num modelo tradicional, a primeira coisa que tem que fazer com o cara em peak week é hiperidratar ele, né? Fazer com que ele consuma um volume de 30% a 40% maior de água na dieta dele, porque isso vai forçar os glomérulos renais dele, vai ajudar ele a expelir mais água, o organismo dele nota que está tendo muita entrada, então facilita também a saída. E aí a água, ela vai sofrer um efeito que é assim, tentar ir com ela crescente até mais ou menos 2 dias antes da competição. Um dia antes da competição, 2 dias antes da competição, você diminui ela, mais ou menos uns 30%, 40%, volta para o volume normal que o atleta tomava. E no dia anterior da competição, você faz um corte que pode levar de 12 até 20 horas. É o que é mais saudável para os atletas. Sendo que atletas muito prontos, a gente não corta a água. A gente hidrata mais. Entendeu? Então, isso é uma coisa que normalmente a gente tem que levar sempre em consideração, né? Como é a condição do seu atleta, qual a categoria que ele vai competir e tal. É mais comum você ver cortes em categorias femininas, porque a mulher normalmente tem uma suscetibilidade, até uma retenção maior, né, de água na pele. Então, normalmente, mulheres cortam a água. Só mulheres que estão muito treinadas, têm muito nível de condicionamento que não vão cortar. Homens, normalmente, o corte total de água antes da competição derruba o físico de 90% deles. Então, caras que ficam 24 horas ou mais do que 24 horas sem tomar água, normalmente entram com aquele aspecto que a gente chama de flat. Por mais que ele coma, ele não enche. Por quê? Uma razão muito simples. O seu músculo, né, o seu sarcoplasma, ele se enche com organela, com metabólito e água. Então, se não tem água, muito provavelmente o que vai sofrer é exatamente o volume celular, né? Então, ele não vai ter densidade em cima do palco. Manipulação de carboidratos, cara, acaba sendo um truque também, né? Clientes naturais, normalmente, depletam a 15 dias da competição e começam a encher com 4, 5 dias antes, porque demoram muito a encher. Indivíduos hormonizados podem fazer uma reposição de carboidrato súbita e normalmente respondem muito bem a alimentos não comuns à dieta. Então, quando você faz, né, uma finalização de um hormonizado, você pode ir nos extremos muito mais fácil que esse cara vai responder, né? Então, se você faz uma depressão ali tradicional de domingo, segunda, terça, quarta-feira, quinta-feira, baixando o carboidrato do cara até chegar a quase zero, na sexta-feira, né, um dia antes da competição,
esse cara está se entupindo de carboidrato, ele está comendo bastante carboidrato, e quem sabe, se tudo der certo, ele vai comer uma pizza, um hambúrguer, alguma coisa à noite, né, para ele poder encher. Ó, tá chegando o Dugan, Henrique Dugan, lá de Santa Catarina, meu atleta querido aí, já foi top 4 no Mister Universo. Fabiano Ferreira, vice-campeão do Mister Universo também, filhão meu aí, que voltou pro time recentemente, tá dando uma moral para nós. Obrigado, galera, por estar aí presente. A proteína, Rodrigo, nessa fase de finalização, ela fica quase que estável, ela só diminui no último dia, quando você tem que dar espaço para carboidrato. E não porque ela não tem função, mas porque o esvaziamento gástrico dela é menor. Então você não põe em grandes volumes porque você tem que comer muito carboidrato. Você vai ter que lidar com esses volumes, né? Então você normalmente come um pouco menos de proteína no último dia. O sal, né? Também é uma grande pegadinha. O comum era a gente aumentar o consumo do sal no final de semana anterior à competição, baixar ele gradativamente ao longo da semana até zerar ele um dia antes, né? Eu tenho visto que é pouco efetivo tirar o sal completamente. Normalmente o que a gente gosta de fazer é tirar, por exemplo, a 40 horas, 36 horas do show, o sódio e voltar com ele no final hiperidratando, né? Porque a maioria desses caras também está sob efeito de diurético medicamentoso. E o diurético medicamentoso, quando entra no seu organismo, é devastador. Se você não está comendo sal, não está comendo água, você vai derrubar seu físico também, né? O que acontece, às vezes, é o cara chegar ainda na semana final com uma quantidade de gordura na pele, achando que é água. E aí esse cara faz o quê? Recorre ao diurético. Aí ele toma o diurético e o que ele consegue? Simplesmente desidratar o músculo dele. Então ele entra retido e flat, né? Então ele erra duplamente. Isso é importante você ter uma orientação nessa reta final. Esqueceu alguma coisa? Alguma variável que você perguntou? Não, excelente. Tudo que você contextualizou ficou muito claro e eu vou até complementar alguns pontos, no sentido de, por exemplo, para termos o transporte e a formação de glicogênio, alguns transportadores são dependentes de sódio, né? Então, por isso que hoje a modulação de sódio está muito controversa, né? Porque nem sempre há necessidade de você realmente ter a privação, às vezes há necessidade de ter a reposição, por isso que às vezes até a supercompensação de carboidrato acaba sendo caracterizada em alguns pontos por suja, né? Porque envolve até os triglicerídeos intramusculares, né? Que você depleta também tudo isso, né? E se você tiver uma reposição, a área de secção transversa por triglicerídeo muscular pode aumentar 2, 3%, e isso pode dar um espessamento mais significativo, que vai acabar também complementando na apresentação mais densa do físico. E, infelizmente, realmente os diuréticos não são seletivos no sentido de local de eliminação, né? Então, você acaba, às vezes, tendo um prejuízo bem grande na apresentação do físico, porque acredita que aquela água ainda que você acumula nos flancos, com o diurético ela vai ser eliminada, mas ela pode ser reduzida, mas também, sistemicamente, você acaba perdendo. E você acaba vendo com frequência câimbras durante competições? Ou você vem no... Vem vendo? Você tem razão, cara. É assim, o diurético, ele é muito controverso, né? Tem gente que apoia demais, tem gente que odeia ele. Eu vou te falar a verdade, eu acho que não o maior erro da nossa área, tanto da educação física, quanto da nutrição, quanto da medicina, é você ser um religioso cultural. Você entendeu? É aquela coisa do tipo, o cara estudou nutrição, viu tudo quanto é vertente na faculdade, aí ele fez uma dieta lá paleolítica que emagreceu ele, aí ele vira nutricionista paleolítico. O cara fez uma dieta lá cetogênica, ele vira nutricionista cetogênico. Cara, você é nutricionista. Você tem que entender que quem senta na sua frente é um indivíduo, cara, com codificação genética totalmente diferente, totalmente particular. Não dá para você fazer a mesma coisa para todo mundo, né? Então, é assim que eu vejo o uso de diurético, é assim que eu vejo o uso do esteroide. Tem cara que chega na reta final que tá tomando NPP, né? Que é uma fração de nandrolona. Porra, na reta final, sem consequências. Tem cara que mantém hemogenin sem dano hepático nenhum até a última semana de competição. Por quê? Porque o cara é muito ectomorfo, precisa manter muito volume muscular e para ele responde muito bem. Tem cara que se você der um comprimido de hemogenin, meu amigo, em 2 dias o cara tá retido. Você entendeu? Então isso a gente vê na prática. E por ver na prática, você começa a ficar
muito mais descrente dessas coisas de isso é isso, aquilo é aquilo. É por isso que eu sempre falo para o profissional que está em formação que o estudo científico, cara, ele tenta traduzir o que a prática já sabe. E essa é a ideia da ciência. A ideia da ciência é traduzir, dar sentido, né, para o que já é feito. O que a prática já constatou, mas que não tem certeza. Então é muito importante esses pormenores, né, cara? Eu tenho experiências muito boas com clientes que usaram diurético da forma correta e tenho experiências muito ruins. Caras que tiveram que sair do palco porque fizeram um uso exacerbado de diurético e travaram de cãibra, cara. Não conseguiam fazer nada, entendeu? Então isso tem que ser muito meticuloso mesmo. É muito importante que a gente tenha profissionais cuidando. Eu hoje, cara, uma coisa que eu não fazia antes que eu faço é assim, 100% dos meus clientes, dos meus atletas, têm médicos, né? Porque é aquele negócio. Todo mundo se acha dono da situação, né? Que eu tomo isso, que eu tomo aquilo, não sei o quê. E o único profissional que vai segurar a bronca, meu amigo, é o médico. Você entendeu? A hora que te der um BO, é o único cara que vai segurar a bronca. Então, eu acho nada mais justo do que todo atleta ter, sim, um médico, um cara cuidando, né? Um cara que vai poder analisar a saúde dele, dizer se ele pode dar os passos que ele quer ou não, né? Isso é muito importante. Beijão. Dragon Pharma, minha patrocinadora, está assistindo a live aí. Abraço. Que legal. Olímpia Apostos para fazer uma cobertura épica para o canal da Dragon Pharma lá. Sensacional, muito bom. E eu queria contextualizar também na parte das diferenças em relação às categorias, no sentido de evolução, do que você que já vem vivenciando há muito tempo o esporte vem percebendo. Deixa eu contextualizar melhor. Por exemplo, a Men's Physique, eu não sei exatamente quando ela surgiu, acho que 2012, se eu não me engano, ou até antes disso, 2010 e tal. E assim, a evolução da condição física exigida nas competições, principalmente nessas categorias de entrada, né, que é Men's Physique, biquíni, na minha visão, ela vem sendo muito significativa. Se a gente for conversar de um Men's Physique há 3 anos atrás, é bem diferente. E eu queria saber se você percebe isso, até na Open, né? A Open já é o inverso, né? Agora o condicionado, né, com a cintura fina. Mas queria que você falasse mais, porque você precisa estar sempre avaliando o que hoje as confederações estão exigindo, o que os árbitros estão avaliando e adaptar o físico daqueles atletas que você acompanha. Sim, cara, vou além, né? Eu tenho que ficar antenado nisso porque sou árbitro. Eu trabalho para o NPC na Flórida, então eu julgo campeonato. Conta mais. Não tem como não saber disso, né? Assim, exatamente. A Men's Physique mudou muito o padrão. Já era esperado que ela mudasse um pouco, não tanto, né? O último campeão do Mr. Olímpia, o Brandon Hendrickson, ele é um monstro. Ele é incrível o shape dele, é lindo, uma linha assim fora do normal. Mas ele é um monstro, ele é grande, entendeu? Se você coloca ele do lado de um Classic, todo mundo fala, ele é um clássico competindo na Men's Physique. Não é, cara. Ele fez recentemente um guest pose, se eu não me engano, ao lado do Brion. Ele fez um guest pose ao lado de alguém, acho que foi do George Dabu, do George Peterson. Sei. Que Foda. deixou ele igual uma criança. Então, Nossa. Por mais que tenha evoluído, está muito claro a diferença morfológica e estrutural de uma categoria para outra, cara. Tem sim. É muito diferente, tá? Então, o que acontece, Rodrigo, é que no amador existe uma tendência às categorias não deixarem os atletas exagerarem no tamanho e condicionamento. Isso acontece na biquíni, isso acontece na figure, isso acontece na women's physique, isso acontece no men's physique, isso acontece no clássico, né? No amador, eles esperam um físico não tão detalhado, não tão grande. Pô, Rubens, você acha que isso é certo? Não sei se eu acho que isso é certo. Eu acho até que isso é errado. Porque se o cara já parece um pró, então ele tem que virar pró. Ele tem que ganhar. Mas eu entendo que isso é exatamente para segurar o abuso no amador, né? Porque como nós somos uma federação que não tem hipocrisia, a gente não faz teste antidoping, não tem nada dessas merdas, a gente entende que o esporte, cara, é uma coisa assim, tá muito claro na nossa cabeça, Rodrigo, que não é quem tomou mais que vai ganhar, cara. Quem tá dentro do bodybuilding sabe disso, cara. Você pode tomar, as drogas são as mesmas, cara. É trembolona, testosterona, é GH, peptídeo, SARM, tem tudo à disposição de todo mundo. Não tem uma pílula mágica do Big Ramy, cara. O Big Ramy é um cara muito reativo que sabe fazer as coisas. O Phil Heath é um cara muito reativo que soube trabalhar bem. Você entendeu?
Então, a mesma droga que esses caras tomam é a droga que quem tá vendo a live tá usando também. Então, no final das contas, o que eu vejo é isso, é a federação segurando um pouco a mão do amador para que não haja tanto abuso. Porque quando o cara vira pró, ele vira pró aqui, ó. Ele começa a se cuidar mais, ele quer uma preparação um pouco mais profissional, ele quer cuidar um pouco mais. Então é natural que esse cara suba alguns degraus, né? Mas você tem razão, cara. Se você for pegar o Mark Anthony, que foi o primeiro campeão da Men's Physique, era um shape lindo, de praia, estético, saudável, mas sem um nível de condicionamento, né? Ele tentou voltar depois, acho que depois de uns 4 anos, ele tentou voltar, não arranjou nada no campeonato. Mas até hoje ele é um grande embaixador do esporte, ajuda muito o crescimento, né? Prepara atletas muito bons, entendeu? Então, é mais ou menos uma sequência natural, né, do esporte isso acontecer. E você considera que para diferentes categorias existem alguns detalhes específicos em relação ao arco do movimento durante o treinamento, a biomecânica, ou mesmo algum exercício que se caracteriza mais de ser feito por uma categoria do que por outra? Eu acho que existe uma predominância de músculos em algumas categorias, sim, né? É óbvio, é um objeto muito julgado em físicos femininos, glúteos, pernas, coxas, né? Não se dá muito valor para desenvolvimento de peitorais, de costas, no sentido de densidade, né? Então, normalmente é muito deltoide, que é trabalhado em meninas. Então, é um treino totalmente diferente. Se você vê a estrutura de treino de uma atleta mulher, né, de uma categoria como wellness, biquíni principalmente, você vai ver um volume anormal de trabalho de glúteo, né? Muito trabalho de coxa para wellness, muito trabalho de deltoide para ambas, né? Então, existe sim muita diferença na composição. Quando entra no masculino, cara, a tendência de isso ser menor, mas também tem algumas características básicas, né? Quando você vê, por exemplo, categorias mais estéticas, o cuidado com o midsection é muito maior, né? Com o core é muito maior, porque esse cara não vai ter um volume de upper body tão grande quanto de bodybuilders. Então ele tem que cuidar que o shape dele continue em V o tempo todo. Então ele tem um cuidado muito grande com o core dele, com as refeições dele principalmente, para não serem muito volumosas, para ele ter um esvaziamento gástrico condizente com a categoria dele, e um trabalho muito grande de alargamento de dorsal e de lateralização de deltoide, né? Agora, quando você para em bodybuilding, cara, aí já é o atleta, não a categoria, né? Aí já é o atleta trabalhando pontos fracos que ele tem, com uma capacidade maior, com uma necessidade maior, do que necessariamente a categoria pedir esse ou aquele trabalho em especial, né? E você, como árbitro, você percebe muita diferença nos físicos na primeira apresentação, para a apresentação realmente valendo título? Os atletas modulam muito em relação à densidade, em relação à definição ou não? O que eu vejo, cara, é que o amador ele não tem muito controle do que ele está fazendo. Essa é a maior diferença que eu vejo, né? O profissional ele consegue falar assim, eu vou entrar na prévia mais cortado, não tão cheio, para eu dar o boom nas finais, porque daí dá tempo de eu repor mais glicogênio, hidratar um pouquinho, mesmo que eu sumo um pouco forte, eu tô maior, se eu for para um overall, eu tô assim, então ele consegue jogar melhor, né, do que um amador. Um amador ele meio que torce para que aquilo aconteça. Ele torce para ele chegar bem, ele torce para dar certo, né? E é exatamente o que eu tento diminuir como atleta em finalização. Não depender de manobra brusca, só em último caso, entendeu? Pô, deu uma merda com o cara, acordou retido por alguma razão, a gente vai fazer alguma coisa. Mas a ideia é não ter manobra brusca em reta final, porque a ideia é que o cara suba o mais perto da convencionalidade possível do palco. Ele sofre menos, ele tem menos desgaste na hora de fazer os confrontos, né? Então ele tem uma competição um pouco mais fácil ali em cima do palco. Mas eu vejo sim muita diferença, né? Os atletas erram muito e às vezes não de terem medo de finalizar a ponto de chegar com o seu melhor nas prévias, que é a hora que vale, né, realmente. E aí normalmente quando volta à noite, já tá tudo julgado, já tá tudo decidido, o cara tá bom pra caramba, né? Aí já não Muito vale bom. mais, entendeu? Não tem mais muito o que se fazer. E em relação ao peso pós-competição, você considera que um percentual de 8 a 10% de ganho pós-competição
é um percentual real e adequado? Ou você acha que a quantidade é diferente disso? Eu acho que 8 a 10% é seguro. É seguro, né? Não o que é certo ou errado, cara, mas o que eu vejo é que não é muito inteligente você forçar o rebote nas primeiras 48 horas. Porque tudo que o seu corpo vai ganhar ali é água. E quando você aumenta a volemia do corpo humano, a gente sabe o que acontece, né? Quem sofre com isso é o coração. Então, esse rebote de 48 horas não é um rebote burro. Ele é um rebote pouco inteligente, né? O rebote de uma semana, sensacional. O cara que sai de competição, que ele volta a comer, sabe? Não comer igual um maluco, não. Mas comer a comida da mãe, arroz, feijão e carne, uma boa de uma salada, uma massa gostosa com a família, que ele tá comendo ali, sabe? Mais intuitivamente e tal. Esse cara vai ter um rebote muito bom. Às vezes ele vai até passar dos 10%, entendeu? Mas vai estar saudável. Não vai ser aquele rebote à base de água apenas, né? Então, o cuidado que eu acho que o atleta tem que ter é nas primeiras 48 horas pós-show, né? Porque ele já vai ter que hiperidratar, isso já vai subir o peso dele bastante. Ele vai comer, porque ele carbou, porque ele fez, né? Estourou a dieta, então já vai repor bastante. Ele não precisa acabar com o mundo no domingo, pós-competição e na segunda, que ele deveria ficar uma semana fazendo esse rebote bem feito. Isso se não será a temporada dele, não vai continuar, né? Daí não dá para ele fazer isso. E aí, pensando também em relação ao retorno ao treinamento, você normalmente indica mais um estilo ordinário e o cardio, ele volta quando normalmente depois de uma competição, caso o atleta não tenha uma outra competição próxima? Legal. Aí entra de novo, né, no assunto da periodização, que é a fase transitória. A fase transitória ela é importantíssima para o atleta, porque a fase transitória ela proporciona que o cara tenha perda temporal. A perda temporal de performance ela é algo previsto no treinamento. Pô, como assim, Rubens? Você vai regredir o nível do cara? Sim, propositalmente. Você vai diminuir o nível de performance dele. Isso inclui o visual, né? Que o bodybuilder é um atleta visual. Você vai reduzir o nível de performance do físico dele e vai reduzir o nível de performance do treino dele. Por quê? Porque esse cara está no final da temporada, ele estava em déficit, cara. As estruturas deles estão desgastadas, ele está cansado. Por mais que ele tenha aquele estímulo mental do tipo, pô, agora eu tô comendo, agora acabou, agora tranquilo, agora eu vou botar para moer, é a pior hora em que ele pode querer treinar pesado. Você entendeu? Então ele tem aí um período de mais ou menos 3 semanas que é muito interessante que ele faça uma perda temporal. E aí a carga que nós usamos para ele é estabilizadora, não é nem ordinária. Né? Porque o ordinário ele já está ali de 60% a 80% da capacidade máxima dele. Né? Você pega um cara que está com um nível de acidose alto, que está desgastado articularmente e tal, é o suficiente para os caras se machucar. Então, o normal é trabalhar ali de 40% a 60%. Sabe o que eu costumo dizer para os meus atletas? Cara, vai para academia se divertir. Vai dar um pump gostoso no músculo, ver as veias sair no corpo inteiro e tal. Não vai tentar desafiar a carga, não vai tentar levar o músculo na fadiga e tal. Vai treinar gostoso, cara. Vai fazer uma ABC, né? Com um volume menor para cada grupo muscular, sair grande do treino, mandar sangue para dentro do músculo, que isso é importante. Muito bom. E agora eu queria que você convidasse a galera para assistir a sua palestra lá na BTFF. Não sei se você já tem um tema definido, mas tenho certeza que quem está acompanhando e puder comparecer vai não só com a sua aula, mas todos os outros palestrantes de extrema qualidade. Primeiro, cara, que eu vou te confessar uma coisa, estou realizando um sonho em estar lá. É uma coisa que eu sempre quis. Eu sempre fui docente no Brasil, sabe? Sempre dei aula em curso de pós-graduação, em cursos de extensão, para a federação que eu trabalhava. E eu nunca tinha tido a oportunidade de palestrar, né, num Arnold Classic ou num Mister Olímpia. E a convite do Anderson, eu tive contato com vocês da Plenitude e fui convidado a fazer parte disso. Cara, é uma realização de um sonho para mim. Eu estou indo lá pisando em ovos. Vou estar emocionadíssimo lá, falando pela primeira vez, né? Com essa galera, ainda mais pelas pessoas que estão envolvidas nesse projeto, pessoas que vão palestrar lá e tal. Muitas pessoas que já acompanham há muito tempo, grandes amigos. Então, o meu tema central vai ser periodização do treinamento, exatamente porque eu acho que isso complementa muito o que vai ser falado lá, né? Eu tenho certeza que vai se falar de treinamento, vão falar com muita propriedade de nutrição, mas eu sei que ninguém nunca fala em periodização do treinamento, em organização a longo prazo. Então, eu vou tentar complementar a fala dos amigos lá com um pouco do meu conhecimento sobre periodização, né, do treinamento. E eu espero que a gente se divirta muito, cara.
Sem dúvidas. Não, e aprenda muito. A diversão ela acaba vindo da satisfação em ter Sim. palestras tão boas, conhecimentos tão bons como esse que você compartilhou. Agora eu queria finalizar a live, porque o tempo vai acabar terminando naturalmente a live, e agradecer por você disponibilizar do seu tempo, do seu conhecimento. Realmente todos aqui que estamos te agradecendo, né, em nome também da Plenitude. É uma grande honra poder dividir essa live com você. Da mesma maneira que você vê a oportunidade de palestrar num evento tão grande quanto esse, para mim, dividir uma live com você também é um troféu que eu venho ganhando. Então, muito obrigado por me gerar essa sensação, essa oportunidade e esse aprendizado. Nada, cara. Pô, foi incrível. Não vi nem o tempo passar aqui de tão gostoso que foi. Espero que o pessoal tenha aproveitado também. Além da BTFF, eu estou indo para o Brasil no começo de outubro, né? Vou fazer um outro evento em Taubaté, na minha cidade natal. Quem é do Vale do Paraíba, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, está convidado. As informações estão no meu Instagram também. Vocês podem conferir lá. Vai ser o primeiro meeting de saúde e performance humana do Vale do Paraíba. Né? É um grupo de médicos que está fazendo, então serão 7 palestrantes, 4 médicos, 3 educadores físicos, 2 deles nutricionistas. A gente vai falar de tudo lá, né? Vai ser bem bacana, vai ter uma fala sobre hormônios do esporte, vai ter fala de treinamento, vai ter fala de nutrição, vai ter fala de suplemento, de lesão, vai ser muito completo, vai ser muito gostoso. E eu gostaria de convidar todo mundo lá. Gostaria de te convidar também, Rodrigo, não sei o quão difícil é para você, mas você é meu convidado para esse encontro lá também. Ia ser especial ter você lá com a gente. E é isso aí, cara. Estou muito feliz dos coraçõezinhos dessa galera aí na live e da participação de todo mundo. Espero que todo mundo tenha gostado aí. Muito bom. Pode contar com a minha presença em Taubaté. Eu já tinha analisado o curso, queria muito estar presente e agradeço pelo convite, porque para mim é de grande valia estar perto de pessoas com tanto conhecimento, com tanta bagagem como você, e que eu possa realizar mais ações contigo, que realmente essa passou tão rápido que pena que acabou. Mas valeu. Pois é, cara. Faremos mais em breve, se Deus quiser. Estamos juntos. Boa noite para todo mundo. Até uma próxima. A live vai ficar salva por 24 horas. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Valeu! Isso aí. Valeu, Rodrigão. Um abraço, galera. Tchau. Tamo junto.